Infelizmente, mais um ausente no debate de hoje da TV Bandeirantes, o primeiro debate dos candidatos à presidência da República. O postulante ao Palácio do Planalto do Novo, Romeu Zema, desistiu de participar do embate, que será realizado hoje às 8 horas da noite. Em nota à imprensa, a equipe do ex-governador de Minas Gerais afirmou que a desistência acontece por causa das ausências de outros concorrentes, como Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. A assessoria do candidato ainda ressalta que a alteração da data era justamente para que o presidente Lula participasse do evento, o que não se confirmou. Importante ressaltar, nem Lula nem Flávio deram ainda respostas oficiais, mas nos bastidores as duas campanhas dizem que eles não irão comparecer. Já o candidato do PSD, o Ronaldo Caiado, confirmou a participação no debate em um áudio que foi enviado à imprensa. O candidato do Missão, Renan Santos, enviou também um vídeo confirmando a participação dele. Ele classificou as ausências de Zema, Flávio e Lula como vergonha e citou o que ele chamou de compromisso dos outros candidatos. Não deixa de ser um prejuízo para todos nós brasileiros, já que campanha eleitoral de televisão só mostra os pontos positivos dos candidatos e não os negativos. E o debate eleitoral é justamente para discutir propostas. Perdemos todos nós e perde-se a democracia com a ausência desses três candidatos. Vamos com outra informação eleitoral. Eu apurei hoje de manhã que o Ministério Público Eleitoral descartou qualquer irregularidade na foto escolhida por Lula para aparecer nas urnas eletrônicas. O presidente registrou a candidatura à reeleição usando um chapéu Panamá. No despacho, o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, disse que o acessório não tem conotação de propaganda eleitoral e não dificulta o reconhecimento do rosto do candidato. O Ministério Público Eleitoral também considerou que permitir o uso desse chapéu, do acessório, é a solução que melhor atende ao pluralismo político. Por isso, o órgão se manifestou pelo deferimento do registro da candidatura de Lula. É a primeira vez que o presidente registra uma candidatura usando uma foto com chapéu. Nos bastidores se fala que ele ficou bastante incomodado com o procedimento que fez na cabeça, portanto, tem utilizado ali mais vezes esse chapéu. A gente lembra que o presidente passou a usar depois dessa queda que ele sofreu em outubro e manteve esse hábito porque ainda há algumas cicatrizes no couro cabeludo. Ele retirou também um câncer de pele dessa região em abril desse ano. A decisão agora, final, é do ministro André Mendonça. Vamos ver os compromissos de campanha desse domingo dos candidatos à presidência da República mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Lula não teve agenda divulgada neste domingo. A informação que eu tenho é que ele está descansando no Palácio da Alvorada. O candidato do PL, Flávio Bolsonaro, também não divulgou os compromissos deste domingo, mas há uma expectativa que logo mais ele esteja na capital paulista. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, está em São Paulo. Por quê? Porque à noite, ele já confirmou, participa do primeiro debate televisivo entre os candidatos à presidência. Renan Santos, do Missão, também confirmou presença no confronto realizado pela TV Bandeirantes, em São Paulo. E o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, começou a agenda hoje no Rio de Janeiro. Pela manhã, Zema participou de uma missa na Igreja da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Hoje fez uma semana do início das campanhas eleitorais e a nossa âncora do 360, Débora Bergamasco, comenta sobre as estratégias e as agendas dos candidatos até aqui. Dá para a gente fazer o balanço, dessa primeira semana de campanha dos candidatos à presidência e uma semana que eles podem falar o número da urna, pedir voto, Então, a gente observa uma concentração dos principais candidatos à presidência no Sudeste. Então, assim, no primeiro ato de campanha, cada um foi buscar ali o seu berço eleitoral. Então, o candidato Lula, ele foi para o ABC Paulista, onde começou a trajetória política dele. Flávio Bolsonaro fez um evento em Copacabana, no Rio de Janeiro, também resgatando ali as bases do bolsonarismo. Romeu Zema foi atrás do seu estado, Minas Gerais, e Ronaldo Caiado
do estado que também governou, Goiás. O Renan Santos voltou lá para o Largo São Francisco, onde começou a sua militância estudantil, acabou não se formando em direito lá, mas começou sua militância estudantil por ali. E aí, ok, todo mundo começou pelo seu berço eleitoral. Depois, durante a semana, a gente viu uma profusão de agendas concentrada muito em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E, claro, tem um motivo muito claro, muito óbvio, que é o seguinte: se concentram nessa região os estados com maior número de eleitores, ou seja, os maiores colégios eleitorais. E aí o objetivo dos candidatos, ao passear pela 25 de março na capital paulista, ao percorrer Belo Horizonte, enfim, é concentrar nos maiores colégios eleitorais. São Paulo, por exemplo, é o maior colégio eleitoral do Brasil, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Depois, em quarto, você tem um estado do Nordeste, que é a Bahia, mas esses três foram alvos principais dos candidatos. E mais, o presidente Lula, nessa primeira semana, focou não em fazer promessas, porque isso vai ficar para a campanha eleitoral na TV, aí que ele vai lançar o que ele vai pretender em um eventual quarto mandato. E Flávio Bolsonaro bateu muito na questão da segurança pública e escolheu um palco, o comício no Rio de Janeiro, para tratar dessa questão da segurança pública. Agora a gente vai começar a ver agendas um pouco mais espalhadas pelo Brasil, no sul do país e também, e muito, no Nordeste.